Olá, bom dia! Começa agora mais uma edição do CNN AgroMoney. E você acompanha os principais destaques do agronegócio desta sexta-feira, 31 de julho. A adoção de bioinsumos na agricultura brasileira pode adicionar 15,8 bilhões de reais ao PIB entre 2030 e 2035. A estimativa é do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, com apoio do Instituto Equilíbrio e da AGNI. Além do aspecto financeiro, o uso de insumos naturais tem um forte apelo ambiental, pois pode evitar o desmatamento de 9,2 milhões de hectares e gerar cerca de 160 mil novos empregos. Segundo o levantamento, o uso dessas tecnologias deve gerar retorno de R$ 79 para cada R$ 1 investido nas lavouras de arroz, milho, cana-de-açúcar e soja. A expectativa é de que até 2030 a adoção de bioinsumos alcance 13 milhões de hectares. E o aumento dos custos de produção já começou a mudar o planejamento da próxima safra de soja. Produtores estão reduzindo os investimentos para a temporada 2026-27 diante da alta dos fertilizantes, do diesel e dos juros. Em propriedades de São Paulo, a redução na adubação chega a 30%. Segundo a AproSoja do estado, o fertilizante voltou a ser o principal responsável pela pressão dos custos, enquanto o diesel e o crédito mais caro também pesam no orçamento. A estimativa é que o custo para produzir soja aumente o equivalente a 10 sacas por hectare em relação à temporada passada. Em algumas regiões, o aumento dos custos chega até 20%. Quem explica como esse cenário está impactando as decisões do campo é o diretor da AproSoja São Paulo, Rogério Ferrari. Para essa safra 26-27, o custo de produção ele está aumentando aí na casa aí de 10 sacos por hectare, em torno de 20% a mais, né? Principalmente por causa de fertilizantes, do aumento dos fertilizantes, devido aí a essa questão guerra e tudo mais, e também do petróleo, né? A parte do diesel também afetou bastante o custo de produção. E junto com isso, né, esse aumento em sacas por hectare tem muito a ver também com o preço da soja, né? Porque a maioria dos itens subiu, inclusive o custo da mão de obra subiu bastante também ultimamente. E com isso, né, e com o preço da soja estagnado, né, isso faz com que o custo do aumento em sacas por hectare seja maior, entendeu? A fabricante brasileira de sucos, The Natural One, contratou os bancos Nomura e Itaú BBA para avaliar alternativas estratégicas que incluem a venda de uma participação minoritária ou até da totalidade da empresa. Segundo fontes ouvidas pela Reuters, o processo ainda está em fase inicial e deve despertar o interesse de fundos de private equity e de empresas do setor de bebidas. A entrada de um novo investidor tem como objetivo acelerar a expansão internacional da companhia, que vende sucos prontos para o consumo no Brasil e na América do Norte. A The Natural One pode ser avaliada entre 550 e 650 milhões de dólares. A empresa fatura mais de 200 milhões de dólares por ano e tem um EBITDA superior a 50 milhões de dólares. E assim, nos despedimos dessa edição do CNN AgroMoney. Um bom dia!